mais crianças aí para a gente saber. Esse povo aqui gosta de fazer de 2 em 2 ainda, né? Então, crescendo mais. Um pouquinho a Helena está aí também. Ô, benção. Queridos, depois eu falo. Hoje nós encerraremos a nossa última mensagem dessa série. E toda vez que nós chegamos no final de uma série, bate um vazio, não sei vocês, mas sempre me dá aquela tristeza de saber que foi um tempo proveitoso, um tempo que Deus nos abençoou, um tempo que Deus nos edificou. Todo o tempo que estava preparando as mensagens, Deus ministrava meu coração. E aí eu tenho por costume pregar em série, porque a gente pode falar mais vezes sobre o mesmo tema em várias áreas. Coisa que talvez nós teríamos 30 minutos ou 40 minutos num domingo só. Nós ganhamos aí esse mês pelo menos 3 domingos em cima desse tema, quando falta-nos a fé. Então nós temos conversado sobre essa realidade que todos nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. Por mais que tentemos aparentar super crentes, há momentos da vida que a nossa fé falha, que a nossa fé falta, que a nossa fé diminui. Há momentos que nós enfrentamos circunstâncias da vida que nos levam muitas vezes a tentar questionar se realmente Deus está se importando com a gente, se Deus realmente se preocupa com a gente. E muitas vezes nós trazemos um peso emocional tão grande sobre nós e que tentamos disfarçar ou tentamos correr atrás de outras realidades, ou como a gente aprendeu no primeiro domingo, tentamos ser mais religiosos possíveis, tentando aparentar pessoas fortes. Mas entendemos que nesse sentido, é um sentimento que nós temos daquilo que Deus pode fazer. Mas muitas vezes isso é abalado. Mas o que nós temos aprendido aqui a cada domingo, que o problema não está na ausência momentânea de fé, mas no colocar em dúvida o que cremos sobre Deus. Momentos de falta de fé, todos nós teremos. O que nós não podemos permitir é que isso interfira naquilo quanto nós cremos sobre o que Deus se revela na sua palavra. A questão é o quanto a nossa momentânea falta de fé interfere no que cremos quanto às promessas de Deus. Aqui surge o nosso problema. Não é o fato de você acordar um dia e perceber que está faltando fé, mas é o quanto que esta falta de fé já está interferindo naquilo que você crê quanto promessas de Deus, quanto aquilo que Deus revela na sua palavra. O quanto Deus fala acerca da família, acerca do nosso casamento, acerca do nosso pão de cada dia, sobre a nossa espiritualidade, as promessas que Deus faz, e o quanto eu permito que a minha momentânea falta de fé interfira diretamente nisso. E uma das formas de detectar o quanto interfere é nos perguntando de onde vêm nossos diagnósticos finais. Quando você pensa no seu momento de vida, quando você pensa nas crises que você está enfrentando, ou enfrentou, ou vai enfrentar, quando você percebe que os dias estão difíceis, quem dá o diagnóstico final? Qual é a fonte que você busca para tentar compreender o momento que você está vivendo? E nós percebemos que tantas vezes nós tentamos encontrar em circunstâncias, em situações, em coisas que tentam responder à nossa sede momentânea. Mas aí então nós percebemos que permitimos que os diagnósticos sejam fechados, não a partir da palavra de Deus, mas os nossos diagnósticos são fechados a partir daquilo que nós corremos atrás, ou aquilo que é revelado a nós diante dos problemas. E aí, queridos, a multiplicidade de fontes que dão os nossos diagnósticos fazem com que a nossa fé seja enfraquecida. Pior ainda, seja desviada daquele que pode todas as coisas e promete cuidar de todos nós. Desviada daquele que pode todas as coisas e promete cuidar de todos nós. Essa multiplicidade, esse conjunto de fontes que aparecem e determinam o diagnóstico final do que nós estamos enfrentando, tem nos tirado exatamente desse foco, do foco daquele que cuida e daquele que o tema das duas mensagens. Falta-nos a fé, mas não a crença que Deus pode e que Deus cuida. As duas primeiras mensagens dessa série foram com esse tema. Falta-nos a fé, mas jamais a crença que Deus cuida e que Deus pode. Mas quando nós permitimos que outras fontes tentam fechar o nosso diagnóstico, nós desviamos dessa verdade. Nós, com muita facilidade,
nós facilmente desviamos essa verdade quando acatamos diversos diagnósticos que gritam tão alto que não conseguimos ouvir a doce e suave voz de Deus. Quando nós permitimos que outras vozes fechem o diagnóstico do que nós estamos vivendo, simplesmente aquieta a voz de Deus. Ou como diz o nosso hino 129, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais a voz de amor de Deus, a voz de amor. É o momento do auge, do barulho, das andanças da vida. Muitas vezes nós permitimos que todo esse barulho, todas essas vozes abafam aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Queridos, o grande problema é quando permitimos um diagnóstico fechado na nossa vida. Quando você olha as circunstâncias que você está vivendo e diz, é isso mesmo, é assim mesmo, não tenho o que fazer mais, é dessa forma porque eu estou ouvindo tantas vozes que afirmam que esse é o meu destino, que esse é o que vai ser sempre a minha vida, eu vou permitir que isso aconteça. Mas quando nós vivemos assim, a nossa espiritualidade é apenas uma formalidade. Você vem à igreja, você louva, como nós louvamos aqui, falamos que nem a morte, nem a vida, nada vai nos separar do amor de Deus. Nós falamos que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Nós ouvimos a palavra, nós meditamos nela, nós oramos nós até temos tempos de devoção com Deus, mas muitas vezes, porque o nosso diagnóstico está fechado, a nossa espiritualidade é apenas formalidade. Eu já não tenho mais aquela fé de dizer assim, Deus vai fazer, Deus está ouvindo, Deus está vendo o que está acontecendo. E nós percebemos que chegamos à igreja, a oração que normalmente nós fazemos é, não permita que saiamos daqui da forma que nós entramos. E nós percebemos que muitas vezes, porque o diagnóstico é fechado, nós saímos mais vazios ainda do que nós adentramos. Porque simplesmente nós acreditamos que está fechado, não tem mais o que fazer. O pedido de intercessão é um disfarce da nossa descrença. Até nós pedimos para que pessoas orem por nós, coisas que nós mesmos já não oramos pela nossa vida. Coisa que nós mesmos não temos mais conversado com Deus a respeito daquele assunto. E aí então nós preferimos pedir às outras pessoas que orem por nós para tentar esconder o nosso momento de falta de fé e muitas vezes interferindo no que nós cremos, se tornou um momento de descrença. E aí eu prefiro que o outro faça, porque eu já não tenho mais forças para fazer. A possibilidade do milagre não é pauta de conversa. Não, já não adianta mais. Vamos orar sobre aquele assunto, mas não, esquece. Milagre já não é uma coisa que eu coloco como possibilidade na minha vida. E a intervenção divina é desconsiderada por meio de argumentos humanos. Então, nós fechamos o diagnóstico e pensamos que a intervenção divina simplesmente está descartada. Porque eu tenho argumentos suficientes para dizer, Deus não vai mudar, Deus não vai fazer, Deus não vai curar, Deus não vai libertar, Deus não vai transformar. E eu começo constantemente a acreditar nesses argumentos. E aí então, nessa realidade, surge a pergunta, como é que o Deus que pode e cuida não intervém? Como nós podemos acreditar num Deus que pode todas as coisas, um Deus que cuida de nós, mas dizer que esse Deus não intervém na nossa história? Como eu posso dizer que eu creio nisso, mas a minha falta de fé está dizendo, não, Deus cuida, Deus pode, mas esquece que Deus não intervirá na sua vida. E aí, a nossa falta momentânea de fé, por estarmos firmados apenas em diagnósticos fechados, por argumentos humanos, os quais calam a doce voz de Deus. Nós acreditamos que Deus não intervém, porque simplesmente nós permitimos que o diagnóstico fechado calem de Deus a doce voz de amor. E aí, a nossa fé só será restabelecida quando calarmos os argumentos humanos e voltarmos a ouvir a palavra de Deus, a qual revela a respeito dele. Ele pode, ele cuida e ele intervém. Nós só iremos ter a fé restabelecida quando calarmos todas as outras vozes, para que apenas Deus fale conosco. E esse Deus que se revela a nós, ele diz, ele pode, ele cuida e ele intervém. E exatamente esse o tema da nossa última mensagem dessa série. Falta-nos a fé, mas não a crença que Deus intervém. Falta-nos a fé,
mas jamais a crença que Deus intervém na nossa história. E o texto, Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 14. Diz assim o texto: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Queridos, nós domingo passado falamos um texto à frente, momento que o povo já tinha sido liberto do Egito, mas estava passando no deserto e o momento da fome que eles tiveram. E nós vimos a maneira que Deus cuida do seu povo no deserto, a maneira que Deus faz o maná, a maneira que Deus manda codornizes, a maneira que Deus promete sustentar aquele povo até a chegada da terra prometida. E ao longo do caminho nós vimos que daria bolo de mel para que eles pudessem ter a mente exatamente naquilo que Deus iria fazer. Mas esse texto é exatamente o começo da história. É o momento que Deus ele intervém na história do seu povo para os libertar da escravidão do Egito. E nesse contexto nós encontramos as promessas de Deus e os chamados diagnósticos fechados. Começa no momento que José tem os seus sonhos. Em Gênesis 37, José tem os seus sonhos e ele revela aos seus pais e revela aos seus irmãos. E aí então o que nós percebemos é que ele conta que ele iria ser líder, que Deus o colocaria como líder. E aí vem toda a história de José, nós conhecemos toda essa história. Se você não conhece, lê Gênesis 37 ao 50 e você vai conhecer quem foi José, toda a sua história. E chega no final, mais uma vez, tem agora o encontro dos irmãos de José, que o haviam vendido, deram ele como morto ao seu pai. E aí toda a trajetória, e José se torna então o homem principal do Egito, e ele toma conta de tudo ali, e ele recebe a sua família, e promete cuidar da sua família.
Mas com a morte do pai, mais uma vez seus irmãos fecham o diagnóstico. O que vai acontecer agora? José nos recebeu, nos acolheu, porque o nosso pai está vivo. Mas agora, com a morte do nosso pai, o que vai acontecer? José irá nos punir. José pesará a mão sobre nós. E mais uma vez, com o diagnóstico fechado, eles chegam para José e falam assim: olha, o pai antes de morrer, ele pediu para que você nos perdoasse, para que você cuidasse da gente. Mas olha a diferença entre diagnóstico fechado e as promessas de Deus. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eles com o diagnóstico fechado, já não teria mais esperança para eles. José fala assim: não, tudo o que aconteceu, Deus transformou em bênção, para que muitos ficassem vivos, então vocês fiquem tranquilos. E aí, no final de Gênesis, fala da morte de José. E aí então surge no começo de Êxodo um novo rei, um novo faraó, que não conhece a história de José. E ele simplesmente olha aquele povo que está habitando na sua terra, e ele percebe que aquele povo está crescendo rapidamente. Por não conhecer a José, levantou-se contra Israel, disposto a não permitir o crescimento daquele povo. E o que Faraó faz? Um diagnóstico fechado. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então o novo faraó não conhecia a história de José, ele olha aquele povo ali e percebe que o povo crescia rápido demais, se multiplicava rápido demais, e ele percebe que era um grande perigo aquele povo ali, porque poderia a qualquer momento o povo de Israel se juntar a outro povo, a outro inimigo, e se levantar contra o Egito e vencer o Egito. O que o faraó faz? Diagnóstico fechado. É simplesmente não permitir que eles cresçam, que nós continuaremos a dominar sobre eles. Mas vem a promessa. Quando Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quando o faraó, diagnóstico fechado, achava que dominava sobre aquele povo, vem a interferência de Deus. Queridos, o problema dos diagnósticos fechados é que não leva em consideração dois pontos fundamentais. O primeiro deles, as promessas e a fidelidade de Deus. Quando nós permitimos diagnósticos fechados, nós simplesmente fazemos isso. Nós não levamos em consideração o que Deus promete e o quanto Deus é fiel para com essa promessa. E o segundo, a intervenção divina na vida. O quanto Deus intervém na história de cada um de nós. Presta atenção nessa frase. Faraó acreditava ser apenas uma estratégia de guerra, mas levantou-se contra a promessa de Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. Farei de vós uma grande nação. Ele apenas pensava ser uma estratégia de guerra, não permitiu o crescimento daquele povo. Mas ele se levanta exatamente contra aquilo que Deus havia prometido a Abraão, de fazer dele uma grande nação, de multiplicar, se transformar num grande povo. E quando o faraó se levanta contra essa promessa de Deus, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, há o diagnóstico fechado, mas nós não podemos desconsiderar as promessas e a fidelidade de Deus, e muito menos a intervenção divina sobre a nossa história. Nós vivemos momentos da vida que nós permitimos que tantas outras vozes determinam aquilo que nós estamos passando como aquilo que é para ser. E é exatamente aquilo que nós merecemos viver. E permitimos que todo sofrimento torne parte da nossa vida, não por um momento, mas nós começamos a arrastar por toda a vida e permitir que aquilo vai cada vez mais minando as nossas forças, minando a nossa fé e muitas vezes minando aquilo que nós cremos a respeito de Deus. Mas apesar do diagnóstico fechado, eu preciso entender que há uma fidelidade de Deus para com as promessas dele. E por consequência dessa fidelidade que ele tem à promessa dele, ele vai intervir na nossa história, ele vai agir sobre a nossa vida. E eu preciso continuar, apesar da minha falta de fé,
eu preciso continuar crendo que Deus intervém na minha história. E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto, Deus intervém de forma extraordinária dentro do ordinário. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Queridos, é interessante o quanto Deus, no nosso dia a dia, no ordinário nosso, Deus age de forma extraordinária. Com José, o fazendo líder em todos os momentos. Então, através do ordinário, do dia a dia, da vida de José, ele era colocado na prisão, Deus o colocava como chefe na prisão. Colocava no palácio, colocava como chefe no palácio. O colocava na sua família, o colocava como chefe na sua família. Então, o tempo todo, apesar dos altos e baixos que aconteciam na vida de José, a promessa de Deus sempre estava com ele, e ele sempre o colocava como líder, porque assim Deus o havia determinado que fosse. Com Moisés, do meio do rebanho, o conduz à sarça. É interessante que ele não estava num tempo de devocional, ele não estava num tempo de oração fervorosa, ele não estava congregado com pessoas buscando a presença de Deus. Ele estava simplesmente no ordinário da vida. Ele estava simplesmente trabalhando, cuidando do rebanho, que nem a ele pertencia. Ele estava fazendo o seu trabalho diário. E nesse contexto, quando ele pega o rebanho de levar de um lugar para outro lugar, ele percebe ali uma teofania, que era uma aparição de Deus, que era aquilo que representava Deus, aquilo que então apontava para a presença de Deus. E ele fica curioso com aquela cena, se aproxima, e então Deus fala com ele através daquele extraordinário. Então, no meio do ordinário da vida de Moisés, Deus se revela a ele. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés não está usando aqui uma sapatilha sobrenatural. Não está utilizando aqui uma vestimenta dos anjos. Ele está usando uma par de sandálias. Ele está pisando no chão, em terra firme. É exatamente na vida que nós temos, como você e eu temos. Ele está exatamente no contexto do ordinário, mas Deus age de forma extraordinária. A manifestação do extraordinário em meio ao ordinário. Mas presta atenção, não é uma questão de vermos sarças ardentes diante dos nossos olhos, mas é de vivenciarmos momentos que sabemos que só por Deus aconteceriam. Nós não teremos a mesma experiência que Moisés. Não tente ficar procurando anjos ao redor para tentar achar uma resposta, mas entenda que nós temos momentos da vida que nós chegamos à seguinte conclusão: se não fosse Deus ao nosso lado, aquilo não aconteceria. Se não fosse Deus cuidando, intervindo na nossa história, o livramento não teria acontecido. A providência não teria chegado, mas é a plena convicção que nós temos, que nós não teremos a intervenção dessa forma, sobrenatural aos nossos olhos, mas nós teremos a seguinte conclusão: se não fosse Deus, isso não aconteceria na nossa vida. Deus intervém de forma extraordinária dentro do ordinário. Deus intervém por ser fiel às promessas, não aos momentos. Entenda isso na vida. Deus é fiel às promessas, independente dos momentos que nós passamos. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. As circunstâncias poderiam gerar questionamentos em Moisés. Moisés, ele era um foragido do Egito. Ele havia atacado um egípcio. E ele está fora de lá, ele fugiu de lá. E agora imaginar que ele precisaria voltar para lá. Ele teria que exatamente voltar para o lugar onde ele havia cometido um crime, aonde ele era considerado um foragido. Tornou-se apenas um cuidador de rebanho que nem dele era do seu sogro. Ele simplesmente deixou todo o palácio, todo o conhecimento, tudo o que ele havia adquirido, e agora ele morava numa outra realidade, um outro momento de vida. A situação em si lhe era desfavorável. Ele diz: vou chegar para o faraó, o homem mais poderoso do Egito, e dizer a ele que eu vou tirar um povo de lá. E eu vou chegar para um povo que conhece o Senhor, eu vou dizer que o Senhor me mandou até lá. Não tenho condições.
Eu me tornei apenas alguém que cuida de um rebanho. Levar em consideração apenas os momentos atuais é simplesmente fechar os diagnósticos e duvidar do mover divino. Queridos, se eu olhar apenas o momento da vida e achar que aquilo é que define quem eu estou dizendo, diagnóstico fechado. Não tem promessa, não tem intervenção, não tem um mover de Deus. E é interessante que o texto diz, Moisés escondeu o rosto. O que é esconder o rosto? Primeiro, é compreender a grandeza de Deus que está diante dele. Moisés percebe que não é um igual a ele que está ali. Não é alguém tão limitado quanto ele. Não é alguém temeroso como ele. Não é alguém que não tem poder como ele. Então ele percebe que ele está diante de um ser muito mais poderoso do que ele, alguém com muito mais autoridade do que ele, alguém que pode fazer alguma coisa que ele não pode fazer. E por consequência disso, ele não sequer levanta os olhos para olhar para aquele Deus. E ele reconhece então, e naquele momento, ele baixa os olhos. Mas também é reconhecer que é apenas parte da história, a qual Deus guia. Quando Deus fala assim, eu sou o Deus de teus pais, Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, você só faz parte de um pequeno trecho dessa história, você faz parte apenas de um momento dessa história, mas eu estou conduzindo a história do meu povo, eu estou conduzindo a história do meu povo desde o princípio, desde o momento que eu chamei Abraão e falei que farei dele uma grande nação, e assim o conduzi por todo o tempo, desde o momento que o meu povo passou fome, eu coloquei José como o principal do Egito, para que vocês pudessem ser alimentados, e assim então quando vem todo a levantar do faraó contra vocês, eu me coloquei à disposição para cuidar, para libertar vocês. E a promessa que eu fiz não eram os momentos que o povo passou, não eram os momentos de alto e baixo, mas a minha promessa permanece em pé, a minha fidelidade continua firmada no que eu prometi, e aquilo que eu falei não voltará para mim vazio, antes que cumpra os meus propósitos. Queridos, é interessante quando nós passamos por momentos difíceis na vida, nós pensamos que Deus não é mais fiel, que Deus não mais tem a fidelidade para com aquilo que Ele prometeu. Nós olhamos momentos da vida e parece que Deus também diminuiu como nós diminuímos. Deus também perdeu a mesma forma que nós perdemos a fé. Deus perdeu o mesmo poder de agir. Mas a certeza que nós temos é que Deus é fiel às promessas, independente dos momentos que nós... E por fim, falta-nos a fé, mas não a crença que Deus intervém. Deus intervém por ser Ele o Senhor de nossas vidas. Deus intervém por Ele ser o Senhor de nossas vidas. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. É interessante o quanto que... O bichinho do Ranhan tinha ido embora, mas deu sinal de vida. É interessante o quanto nós encontramos o diálogo de Moisés com Deus ao longo do livro de Êxodo. E Deus fala assim, Moisés, eu não vou cuidar desse povo. Moisés, eu não vou no meio desse povo. Moisés, eu não vou mais abençoar esse povo. E aí Moisés argumenta, mas esse ainda é o seu povo. Mas esse ainda é o seu povo que com mão forte o Senhor libertou do Egito. Ainda é o seu povo que o Senhor constituiu. Então o tempo todo que Moisés vai falar com Deus, requerer a Deus e pedir, e fazer uma petição a Deus para abençoar o seu povo, o argumento é esse, este é o seu povo, este povo pertence ao Senhor, e aí nós temos que entender que Ele intervém na nossa história, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Tem uma teologia chamada de teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? Muito parecido com o deísmo, que fala que Deus criou as coisas e nos deixou à própria sorte. Mas o teísmo aberto, de forma bem simples, uma teologia que desconsidera a onipotência, a onisciência e a onipresença. É uma real negação de qualquer intervenção divina. É um Deus que vê seu povo sofrer e não pode fazer nada. É isso que a teologia do teísmo aberto ensina. É como se nós tivéssemos construído a nossa própria, ela também é conhecida como teologia relacional, é como se nós, juntamente com Deus, estivéssemos construindo a história.
É como Deus não soubesse nada do que vai acontecer amanhã. E Ele é pego tão de surpresa quanto nós somos pegos de surpresa. É como se Deus simplesmente falasse assim: gente, ó, eu estou vendo vocês sofrerem, mas eu não vou intervir na história de vocês. Eu não posso fazer nada. E quando chegar o momento do fim de tudo, tudo bem, aí sim eu vou interferir. Mas agora eu deixo vocês à própria sorte. E é interessante que nós olhamos uma teologia dessa e nós não consideramos como verdade absoluta de forma alguma, porque contraria tudo que a palavra de Deus diz. Mas quando nós vivemos a prática de momentos difíceis, nós muitas vezes acreditamos nisso. Que Deus não está no poder, que Deus não sabe o que está acontecendo, que Deus não tem poder para interferir na minha vida. Mas graças a Deus que nós cremos uma teologia chamada teologia da providência. Deus usa o que e quem Ele quiser para fazer cumprir a sua soberana vontade. Deus não nos deixa a própria sorte. Deus não é um Deus alheio ao que acontece com a gente, muito pelo contrário. Esse Deus intervém na nossa história constantemente. E assim nós entendemos, porque nós somos o povo de propriedade exclusiva dEle. Nós pertencemos em Cristo Jesus a Ele. E por isso que Ele intervém na nossa história. Queridos, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Muitas vezes nós iríamos dizer assim: foi um momento já que o faraó já estava cansado, falou, deixa esse povo ir, porque não está trabalhando direito, e nós achamos que são apenas coincidências. E uma frase que a gente gosta muito: não cremos em coincidências, e sim em cristoincidências. Nós cremos que há um Deus que move terra e céus, há um Deus que o tempo todo age, que intervém, que está o tempo todo agindo sobre a vida de cada um de nós. Então as coisas não acontecem apenas por acaso, não apenas pelo acaso, mas porque tem um Deus que está com a mão estendida para cuidar do seu povo. É a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas, tendo o poder para intervir quando assim desejar. Deus soberano, que quando Ele decide agir, nada vai pará-lo. O Senhor de nossas vidas nos conhece melhor do que nós mesmos. Se você olhar a narrativa, diz: vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Primeiro, ele viu, ele conhecia muito mais do que o conteúdo da oração daquele povo. Deus sabia exatamente o que eles estavam enfrentando. Sabe o que causa as nossas dores, os nossos medos, quem são os nossos exatores. Ele diz: ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Deus sabe exatamente o motivo que nós estamos sofrendo, o motivo que nós estamos com medo, o motivo que muitas vezes nós enfrentamos as dores da nossa alma, as inquietações do nosso coração, as dúvidas quanto ao amanhã. Deus conhece perfeitamente isso. E Deus se compadece por nossas limitações. Ele sabe, conheço o sofrimento. Ele se compadece por consequência dos nossos sofrimentos. Aí você vai dizer assim: pastor, isso acontecia com o povo de Israel. Isso acontecia apenas no passado. E nós permitimos que essas realidades entrem no nosso coração e colocam o diagnóstico fechado com argumentos humanos. Mas presta atenção, o que o escritor de Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus se fez homem, como cada um de nós. Passou pelas mesmas provações, pelas mesmas limitações, sentiu fome, sentiu frio, chorou, sentiu o sofrimento de cada um de nós, sentiu a compaixão de cada um de nós, e hoje Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. Ele, como nosso sumo sacerdote, Ele pode se compadecer, porque Ele conhece exatamente a nossa estrutura, e Ele sabe todo o nosso sofrimento. E quando eu compreendo essa realidade, que Ele é o Senhor da minha vida, e Ele sabe exatamente o que eu estou enfrentando, qual é o próximo passo? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse Deus que conhece a minha dor, esse Deus que conhece o meu sofrimento, Ele sabe aquilo que eu tenho passado, Ele sabe exatamente a minha estrutura, e Ele sabe que eu pertenço a Ele, como nós cantamos aqui. E por pertencer a Ele, eu posso chegar confiadamente
junto ao trono da graça. Não é a minha falta de fé, mas é a minha crença que me levará a buscar esse Deus. Independente de eu não saber usar as palavras, independente de eu não conseguir expressar as minhas palavras, mas eu sei que o Espírito Santo intercede por mim sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É Ele que apresenta a minha oração, é Ele que apresenta a minha dor, é Ele que apresenta os meus medos. Eu tenho a certeza que em momento oportuno eu vou receber socorro, misericórdia e graça. Queridos, falta-nos a fé, mas não a crença que Deus intervém. Intervém de forma extraordinária dentro do ordinário. Intervém por ser fiel às promessas, não aos momentos. E Deus intervém por ser Ele, o Senhor de nossas vidas. Eu quero encerrar essa mensagem citando Isaías, um outro momento que o povo vivia um outro cativeiro, um outro momento que aquele povo tinha um diagnóstico fechado dizendo: Deus nos abandonou, Deus não se importa mais com a gente, a ponto de deixarem de plantar, deixarem de construir, deixarem de casar, de se dar em casamento, simplesmente esperando a morte. Como o Salmo vai dizer que eles haviam pendurado as suas harpas e não mais louvavam ao Senhor, porque o diagnóstico para eles era fechado. Mas a promessa de Deus vem sobre aquele povo que libertaria aquele povo. E diz assim Isaías 43, 11 ao 13: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Deus é o Deus que intervém, o Deus que age, e nada neste mundo pode intervir aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus tem como promessa e fidelidade a essa promessa. Deus vai agir, Deus vai fazer, e a mesma expressão que ele usa a Moisés diz: Senhor, eu vou chegar para aquele povo, e vou dizer que o Senhor mandou libertá-los. O que eu vou dizer quando eles perguntarem qual é o nome desse Deus? Ele fala assim: diga a eles que o grande eu sou o mandou tirar de lá. Diga apenas que o eu sou te enviou. E aí nós encontramos aqui Isaías mais uma vez agora dizendo: quem vai libertar esse povo? Apenas diga: eu sou, e fora de mim não há Deus, porque eu sou. Independente da nossa falta de fé, Ele é. Independente do momento de vida que nós passamos, Ele é. Independente da escravidão que o povo estava no Egito, Ele é. Independente da autoridade do rei da Babilônia, Ele continua sendo Deus. E quando Ele agir, quando Ele mover, Ele liberta o povo do Egito, Ele liberta o povo da Babilônia, Ele reconstrói a nação, Ele permite o povo ir ao deserto para adorar, Ele permite o povo voltar para Jerusalém para adorar, Ele permite que voltemos à presença dEle para adorar, porque simplesmente nenhuma das promessas dEle irá cair por terra, porque não depende da nossa falta de fé, mas simplesmente a confiança que Deus faz, Deus cuida, Deus intervém na nossa história, e eu posso continuar acreditando: agindo eu, quem impedirá? Queridos, eu não sei o quanto você vai guardar dessa mensagem no seu coração, mas que esta última expressão do próprio Deus, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que você tem orado por eles, agindo eu, quem impedirá? Eu quero convidar você para um tempo de oração na presença desse Deus que cuida, esse Deus que pode todas as coisas, e esse Deus que intervém, que possamos apresentar diante dEle as causas do nosso medo, dos nossos anseios, da nossa ansiedade, coisas que têm levado tantas pessoas à depressão, pessoas que você conhece que sofrem. Queridos, ore, interceda por você e por outros, na certeza que Deus cuida, que Deus pode e que Deus intervém, apesar da nossa falta de fé. Agindo o Senhor, quem o impedirá, Pai? O Senhor é Deus. Não há entre nós deuses estranhos, não há entre nós, ó Deus, qualquer outra realidade que possa nos socorrer, possa intervir, ó Deus, e mudar a nossa história, o nosso momento.
somente o Senhor, ó Deus. Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça-nos, ó Deus, quanto às nossas crenças nessa verdade. Apesar, ó Deus, de passarmos momentos de falta de fé, que isso não interfira naquilo que nós cremos na Tua palavra, naquilo que o Senhor se revela a nós por meio da Tua palavra, para que possamos viver firmados, ó Deus, nesta crença, nesse fundamento que é a Tua palavra, aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor cumpre, que possamos, ó Deus, passar por esses momentos, continuando crendo, ó Pai, que o Senhor permanece fiel. Assim como o Senhor, ó Deus, por meio de Paulo, escreve ao jovem Timóteo, que o Senhor permanece fiel, apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa falta de fé, o Senhor permanece fiel. E nós temos percebido na nossa vida, Pai, coisas que se não fosse o Senhor não teriam acontecido, não teriam, ó Deus, sequer tido a possibilidade de existir na nossa história, mas o Senhor fez. E que possamos, ó Deus, continuar crendo que o Senhor cuida, que o Senhor pode, e por cuidar e poder fazer todas as coisas, o Senhor continua intervindo na história de cada um de nós, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que nós não iremos ver sarças ardentes o tempo todo diante de nós, mas nós iremos ver, ó Deus, e perceber a mão do Senhor cuidando, a mão do Senhor abençoando, a mão do Senhor nos livrando de todo mal, Senhor. E assim crendo cada dia que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, cala todas as vozes na nossa vida que tentam nos dar o diagnóstico fechado, para que isso, Deus, não venha tirar de nós a certeza que o Senhor promete, o Senhor cumpre e o Senhor faz sobre a nossa vida, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, cuida da família de cada um de nós, ó Deus, fortalece a fé de cada um de nós, fortalece a fé daqueles que vivem um momento, ó Deus, de abalo, momento, ó Deus, que muitas vezes estão se afastando do Senhor, estão vivendo uma espiritualidade, ó Deus, apenas de aparência, apenas, ó Deus, para tentar esconder a falta de fé no coração. O Senhor, ó Deus, vem alcançar. Cuida daqueles que nós temos orado por eles, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que não têm tido forças para superar uma crise, superar uma depressão, uma ansiedade. Pessoas que enfrentam dificuldades nos seus relacionamentos. Pai, nós estamos intercedendo por eles, ó Deus, e nós cremos que o Senhor há de agir sobre a história de cada um deles, ó Pai. E que assim, ó Deus, o Senhor o faça, por graça e misericórdia, por bondade, pela fidelidade do Senhor, ó Deus. Porque nós chegamos, ó Deus, apesar muitas vezes da nossa falta de fé, nós chegamos confiadamente junto ao trono da graça do Senhor, a fim de recebermos, ó Deus, misericórdia, graça e socorro em ocasião oportuna. E o Senhor sabe a ocasião oportuna de cada um de nós. Que o Senhor manifeste